Bom dia. Hoje é dia 13 de maio de 2020, ainda continua um tempo chuvoso aqui em Boa Vista, mas um tempo até mesmo agradável. Tá? Hoje o vídeo de hoje vai ser realmente um dos autores que eu acho mais importantes na filosofia mundial. Ele inspira muitos outros novos conservadores, tá? Então é de suma importância a leitura e o estudo desse autor, tá? Mas antes de ir para o vídeo, já espero que vocês se inscrevam no canal, vocês já deem logo o seu like para não se esquecer, tá? E compartilhem ao máximo possível, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Tchau! Ontem, então, eu terminei mais um livro, que é esse aqui de Roger Scruton, Uma Filosofia Política, Argumentos para o Conservadorismo. Porém, antes de falar exatamente sobre o livro, eu vou falar sobre Scruton, que faleceu no comecinho deste ano, né, no dia 12 de janeiro. O nome completo dele era Roger Vernon Scruton, ele nasceu no dia 27 de fevereiro de 44 e morreu aos 75 anos de idade, tá? O Scruton, ele era um inglês, anglicano, né, a religião dele, com diversos prêmios, entre eles o Royal Society of Literature, que é um dos prêmios mais importantes na Inglaterra. Ele era filósofo, escritor, professor, cientista político, claro, né? E inclusive compositor de ópera. Eu tive que pesquisar isso daqui que eu realmente não sabia, eu desconhecia disso. E a escola que ele fez, né, obviamente, era na tradição dos princípios conservadores, na filosofia analítica e também nos conceitos de fenomenologia, né, que é a metodologia da filosofia que afirma a importância dos fenômenos da consciência, tá, os quais devem ser estudados em si mesmo. Entre os principais trabalhos está, obviamente, esse livro desse vídeo, né? E, porém, que eu acho que o mais famoso aqui no Brasil é Como Ser um Conservador, que eu vou fazer um vídeo sobre esse livro. Eu já li, já tem mais ou menos um pouquinho mais de um ano. Na verdade, eu vou até reler esse livro antes de fazer o vídeo, tá? E quando eu reler, farei, tá? Então, um outro livro, uma outra obra muito importante é O Rosto de Deus, A Alma do Mundo e Beleza. Esse último livro, Beleza, inspirou um documentário maravilhoso, né? Na verdade magnífico, que é Why Beauty Matters, que pode ser encontrado no YouTube tranquilamente, né? E legendado. É um vídeo que eu recomendo que todos assistam. E esse documentário foi baseado nesse livro Beleza, tá? Então realmente não deixem de assistir. Se você sabe bem inglês, não precisa ser legendado, aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade, como ele tem um inglês britânico bem característico, bem tradicional, então é bem importante, de repente, você fazer ele legendado para entender tudo o que ele fala, tá? Então, e principalmente, né, se a gente for considerar aqui no Brasil, né, que os estilos musicais que a gente tem, né, os tipos de festas, os tipos de danças, as artes, né, as artes que são apresentadas, a gente vai ter realmente uma amostra muito importante, porque da vital importância, na verdade, de assistir esse documentário. Já agora, realmente falando sobre o livro, já na sua introdução, Scruton ele conclui brilhantemente o seguinte, e eu vou abrir aspas para ele, vou colocar aqui no vídeo, tá? Vamos ler comigo. O conservadorismo é Desculpa. O conservadorismo é a política da demora, cujo propósito é preservar a existência, enquanto for possível, da vida e da saúde de um organismo social. E continua, enquanto os objetivos do socialismo e do liberalismo são globais, os do conservadorismo são inerentemente locais, a defesa de alguns recursos de capital social contra as forças da mudança anárquica. Quer dizer, se a gente for perceber no mundo em que hoje a gente vive, isso nunca foi tão explicativo e claro, principalmente se a gente analisar que a maioria dos nossos jovens, ou eles são socialistas, né, ou são liberais, e eles não entendem sequer o conceito de conservadorismo. Muitas vezes eles falam que são conservadores, mas não são, tá? Então, este livro aqui, eu acho que deveria ser matéria obrigatória nas escolas, já no nível fundamental, sabe, médio. Eles não têm um nível de tanta dificuldade que não possa ser ensinado, mas certamente nos cursos, principalmente de humanas das faculdades, esse filósofo realmente deveria ser um dos mais estudados e não Foucault e aquelas besteiras que muitas vezes eles estudam. Não que não seja importante estudar, claro que é, mas eu acho que como um método comparativo e pelo menos como um contraponto, começar a colocar uns autores
conservadores, e isso certamente as faculdades hoje em dia não fazem, tá? Então, certos aspectos de uma leitura filosófica fazem mais sentido, óbvio, se a gente aplicar esses aspectos na nossa realidade. Então, como no Brasil a dissociação política e jurisdicional, tá, em relação à sociedade, elas parecem simplesmente alarmantes, leio também nos primeiros parágrafos do capítulo 1º, já bem no comecinho do livro, que as democracias devem sua existência às lealdades nacionais, tá? À soberania nacional. E que elas são compartilhadas pelo governo e pela oposição, claro. Né? É um conjunto. E, obviamente, por todos os partidos políticos e pelo eleitorado. Tá? E essa lealdade, se ela for fraca ou inexistente, a democracia ela não consegue criar raízes, então a oposição ela se torna uma ameaça ao governo, tá? E as discordâncias políticas não criam pontos comuns. Então, já a gente notar que durante praticamente toda a nossa história republicana, eu falo toda, né, porque eu não gosto de generalizar, eu acho que toda generalização tende à burrice, tá? Mas no nosso caso aí da história republicana, talvez a gente possa generalizar. A gente nunca teve um governo que preza tanto pela soberania nacional como de agora, tá? Em relação aos verdadeiros absurdos que eu acho que a oposição faz, né? Eu não chamo nem de oposição uma coisa que eles estão fazendo. E nessa eu vou incluir também, aqui principalmente no caso do Brasil, né, como falado acima, não só os socialistas, mas também aqueles que são os liberais. Tá? A gente pode ver os pedidos aí de impeachment absurdos, né, que existem no Congresso Nacional, e outros dissidentes que antes eram apoiadores, né, a fragilidade em que se encontrava. E o que podemos falar verdadeiramente é o seguinte, né, é muito frágil a nossa democracia, exatamente por causa dessa dicotomia que existe entre a oposição e o governo. Não é uma oposição saudável, tá? Então, o livro inteiro eu acho que é absurdamente muito explicativo, tá? É interessantíssimo e é necessário, tá? Para o fiel entendimento, principalmente na nossa realidade. Claro que Scruton, como inglês, ele escreveu os seus livros, obviamente, para a realidade inglesa, né, para o conservadorismo inglês. A gente tem que entender que o conservadorismo não é uma coisa única, né, ele é uma coisa maleável. Tá? Eu não vou ficar explicando aqui todos os detalhes do conservadorismo, porque ainda existirão outros livros, né, que a gente vai explicando e vai somando uns aos outros. E esse que é o importante dos conceitos e a importância realmente de a gente estudar diversas outras coisas, ler diversos assuntos. Tá? Então, na minha opinião, possui uma sabedoria, né? O Scruton possui uma sabedoria que poucos têm, um filósofo completo, é alguém sem dúvida que pode ser considerado um reformista, óbvio, mas nunca um revolucionário, e é absolutamente óbvio o que eu estou falando, porque uma das características indissociáveis dos conservadores é realmente ser reformista e não revolucionário, tá? Então vou abrir de novo aspas aqui para ele. Como o Estado Nacional já provou ser um fundamento estável do governo democrático e da jurisdição secular, temos de aprimorar, ajustá-lo e até diluí-lo, mas não jogá-lo fora. Então, acho que isso resume bastante, tá? Então, a gente não pode confundir jamais um Estado nacional com um Estado nacionalista, tá? O nacionalismo é uma anomalia, é uma patologia. Então, um exemplo claro disso é a Alemanha da Segunda Guerra Mundial, e jamais aquilo lá é um estado natural de um país, de um governo, tá? E o que podemos classificar, então, é um Estado nacional como um Estado onde existem os patriotas, o patriotismo, que é vinculado a uma lealdade aos costumes, à cultura, à língua, à história e obviamente, ao território de um determinado povo. Por isso a importância tão importante a soberania nacional, então, dois significados, tá? Então, desculpa que eu dei uma confundidinha, tá? Que às vezes eu me perco aqui no meu roteiro, tá? Então, basicamente, o livro, ele vai falar sobre esses assuntos. Eu só coloquei bem um princípiozinho do livro e o primeiro capítulo, então dá para entender como que vai a filosofia toda dele, tá? Então, realmente é um livro muito legal. E antes de ir para o final aqui do vídeo, vou falar dois significados de umas palavras que eu acho um pouquinho mais complicadas, que é beligerante, que é ou que se faz guerra, tá? Ou está em guerra, ou que está em luta,
tá? Então é um indivíduo, um grupo, um país ou outra entidade que age de maneira hostil um com o outro. E uma outra palavra é panglossiano, que é que ou quem se caracteriza por grande otimismo, especialmente em face de severas adversidades, tá? Então, mais duas palavrinhas aí para quem não conhece. Eu não conhecia essas palavras, eu conhecia mais a primeira, mas não diretamente o seu significado. Então, tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Tá? Se inscrevam no canal, dê o seu like. Caso vocês não tenham gostado, dê o dislike, me explica qual o motivo para eu tentar melhorar aqui a qualidade dos meus vídeos, tá bom? Não esqueçam de ativar o sininho das notificações, divulguem ao máximo possível o meu canal e que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.